Olá, estudantes da terceira série. Meu nome é Adriano, sou professor de artes. Nessa aula a gente vai falar sobre o Renascimento, que é um papo muito interessante para a gente hoje. Então a gente vai conhecer nessa aula. Nós vamos conhecer brevemente o nascimento do movimento renascentista e algumas das suas inovações técnicas. Lembrando que o movimento renascentista, como a própria palavra fala, ela vai renascer algo que estava adormecido. Então ela vai trazer para as vanguardas daquela época aquilo que tinha de mais novo, vai trazer aquilo que estava esquecido por muito tempo da Idade Antiga, e nessa aula a gente vai compreender isso, ok? Então vamos fazer umas perguntinhas, pessoal, só para a gente poder entrar dentro desse clima dessa aula, que vai ser bem interessante. Então, primeira pergunta para vocês. A filosofia e a história podem mudar o foco estético da arte? Vocês acham que a história e o modo de pensar do homem, ele pode mudar exatamente o que vai ser representado dentro de uma obra de arte? Será que isso pode acontecer? Segundo, a matemática pode contribuir para a construção de uma obra de arte? Vocês acham que a arte, que é uma coisa tão solta, você acha que a matemática faz parte da arte? É possibilidade disso? Essa aula vai responder, gente. Então vamos lá, rapidinho, para a gente poder entender o termo Renascimento. Então o termo Renascimento é aplicado à civilização europeia que se desenvolveu entre o século XIV até o século XVI, no limiar do humanismo, ou seja, uma transição do teocentrismo e o antropocentrismo. Lembrando, uma coisa bem interessante, que quando a gente chega mais ou menos em 1350, nós temos uma época chamada Tempo Moderno. Essa Idade Moderna, vamos colocar Idade Moderna, desculpa, a Idade Moderna ela vai ser marcada pelo seguinte: vai ter o final da Idade Média, que nós tínhamos uma visão muito da questão da religião, e nesse começo da Idade Moderna nós vamos ter o humanismo. O que é o humanismo? O humanismo é quando o homem começa a pensar por si só, ele começa a sair um pouco da influência da igreja e começa a ver que existe uma coisa chamada ciência. Então vai existir uma experimentação e uma comprovação que aquilo era um mito, ele vai ver se aquele mito é uma verdade ou não. Então essa mudança que vai acontecer dentro do homem. Então nós tínhamos uma visão teocêntrica, que é a visão que tudo que eu fazia na Idade Média era tudo para Deus. Então, eu fazia uma obra de arte era para Deus, eu fazia uma comida era para Deus, eu fazia um móvel era para Deus. Então tudo era para Deus. Nesse momento eu vou fazer o antropocentrismo. O que acontece? Se eu fizer um móvel, é para dar conforto para as pessoas. Se eu fizer uma obra de arte, é para simbolizar um evento que aconteceu na história humana. Se eu fizer, digamos, um alimento, é exatamente para tirar a fome daquelas pessoas. Então, essa é a nova visão. E essa que vai dar grande transformação. E isso vai fazer com que os artistas, eles comecem a olhar para o passado e buscar uma coisa que estava morta, que era a arte greco-romana, e vai trazer para os dias. Então, a Idade Média ela acabou cortando toda aquela influência antiga da greco-romana e vai fazer uma linguagem própria, e agora o renascentismo vai fazer renascer aquilo que estava esquecido. Lembrando que nós temos agora um desenvolvimento comercial, nós temos rotas comerciais o Ocidente e Oriente, ou seja, agora o Ocidente e o Oriente começam a se ligar, esse comércio vai ser uma troca de culturas. Então, por exemplo, a Idade Média ela teve uma queima de muitos livros, que eram saberes que, na opinião do clérigo antigo, era contra a Bíblia. Mas nós temos agora árabes vindo para a Europa, trazendo matemática, trazendo astronomia, trazendo algumas ciências que foram preservadas no Oriente também. O Oriente vai trazer o macarrão, vai trazer o nanquim, vai trazer várias técnicas novas para o Ocidente. Então, essa troca de cultura vai fazer com que as cabeças cresçam e a ciência começa a se firmar dentro daquilo que a gente chama de humanismo. E vai ter o urbanismo, grandes cidades, com a consolidação de uma nova elite, a burguesia, um período de avanços tecnológicos, científicos e artísticos. Ou seja, quando nós estamos lá na Idade Média, vamos colocar dessa forma, os burgos eram cidades. Todos os habitantes dos burgos eram chamados burgueses. Só que daí, dentro desses habitantes, começou a existir pessoas de destaque. Essas pessoas eram comerciários, eram pessoas que faziam exportação e importação, que eles começavam a ganhar dinheiro com alguma forma de comercialização. E essas pessoas começaram a ser chamadas de burgueses, ou burguesia. E a burguesia começou a se tornar uma estirpe de elite, ou seja, pessoas que estavam muito à frente, ou seja, financeiramente eram muito acima do resto das camadas sociais. E eles começaram a se destacar. Essas cidades, elas começaram a ter catedrais no final da Idade Média, nós temos esse período chamado Gótico, e das catedrais começam a surgir as grandes cidades. Então, na Renascença, agora nós temos cidades muito grandes, e aqueles antigos marqueses, duques, condes, que eram pessoas que eram cargos dos reis, tinham seus castelos,
eles começam a abandonar os castelos, eles começam a ir para as grandes cidades para ter o conforto. Então agora essas classes sociais antigas, os condes, burgueses, os condes, marqueses, eles começam a perder espaço e agora os burgueses se tornam a elite das grandes cidades. Então nós temos, por exemplo, a figura dos Médicis, que são os grandes comerciários que tem nessas cidades. Então esses comerciários se tornam a elite, a nata da sociedade e a pessoa que mais tem valores financeiros. Então nós temos esse período também com a invenção da imprensa pelo alemão Johann Gutenberg, em 1430, inicia-se o humanismo. A imprensa substitui os monges copistas. Os livros tornam-se acessíveis. O resultado foi o surgimento dos polímatas, muito conhecimento. Agora as pessoas podem estudar várias áreas de conhecimento. Pensa o seguinte, pessoal. Nós temos antigamente grupo de padres, monges, que eles copiavam um livro. Um livro, de repente, levava 2 anos para ficar pronto, 3 anos para ficar pronto um livro. E nós tínhamos uma equipe de copistas. Então, cada copista estava fazendo um livro. Terminou aquele livro de 2 anos, ele iniciava mais uma vez uma cópia desse livro. Então, o saber, vamos colocar a questão da pessoa saber ler e escrever, estava condicionada a uma pequena parte da elite para a igreja. Porque eles eram os fabricantes e forneciam para as pessoas bastante ricas que podiam pagar por esses livros. Então, estava condicionada a uma pequena classe social, o saber. Mas vai surgir a imprensa. Quando Gutenberg faz a imprensa em 1430, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele modelo da prensa de vinho e no lugar do vinho ele vai colocar tinta e vai colocar tipos. Então, no momento que ele prensa, você vai prensar um papel sobre os tipos com tinta e você vai ter uma folha escrita. E essa folha pode ser reproduzida várias vezes. Agora, um livro que levava 2, 3 anos, ele pode ficar pronto em menos de um mês. Então, quer dizer, os livros começam a se manifestar, começam a se multiplicar e começam a ser espalhados porque se tornam mais acessíveis. Agora vai surgir os polímatas, ou seja, muito conhecimento. As pessoas agora começam a estudar matemática, biologia, física, literatura, uma literatura não mais religiosa, mas vai falar sobre o contexto social da época, as artes visuais, poesia. Então as pessoas começam a ter acesso a tudo. E quando você dá conhecimento para um pessoal, o pessoal começa a crescer. Começa a crescer como pessoa, como sociedade. Então a sociedade vai dar essa grande virada. Todos agora têm acesso a muito conhecimento e a ciência ela começa a cada dia mais tomar mais e mais corpo, mais corpo, mais corpo. Então agora o domínio da igreja, a igreja continua forte, com certeza, com muito poder. Só que agora a religião é uma coisa optativa. A pessoa pode querer seguir a religião ou não. A pessoa tem o livre acesso, ela não é mais empurrada, mas ela tem o livre arbítrio agora nesse momento. Então nós temos, com o conhecimento agora é algo acessível, a sociedade torna-se crítica e a ciência é uma ferramenta para comprovar a verdade. A nobreza, a aristocracia, a religião começa a perder sua supremacia, agora pode-se viver no antropocentrismo. Ou seja, agora o conhecimento, ele começa a ir para todas as pessoas. A taxa do analfabetismo começa a baixar. E quando você tem pessoas com formação, essas pessoas com formação vão gerar mais informação, vão gerar mais conhecimento. Então, na verdade, o quê? Nós temos uma comprovação da verdade. Então, antigamente, a realeza dizia-se que estava lá na realeza porque Deus colocou. Agora a ciência comprova que não é só isso. Não é isso, não. Ele está lá no poder porque ele tem uma linhagem que ele assumiu aquele poder. A aristocracia, os nobres, eles falavam na Idade Média que eles eram ferramentas de Deus que o empregado não podia falar contra ele. Agora já sabe-se que não. Ele é simplesmente uma pessoa que queria mão de obra. E a nobreza, ela começa a perder espaço. Por quê? Nós temos uma burguesia nova. Então, com isso, começa a ganhar espaço novas elites sociais. E com isso, nós temos o antropocentrismo. Ou seja, agora o homem ele se vê no centro do conhecimento e ele pode fazer uma sociedade voltada para ele. Um exemplo é a anatomia. Aqui, um plano anatômico lá de Leonardo da Vinci. Antigamente, você não podia de jeito nenhum chegar perto do corpo. Agora, conforme negociações, os artistas podiam pegar um corpo, dissecar o corpo e ter a estrutura de todo esse corpo. Então, quer dizer, além da pessoa aprender a pintar e desenhar, a própria biologia, ela começa a ter acesso a esses desenhos e começa a crescer como ciência. Então, agora nós temos a arte e a ciência caminhando juntas e uma ajudando a outra. E logo em seguida nós vamos ter um chamado período clássico do Renascimento, que vai ser a busca dos artistas daquelas linguagens perdidas. Então nós vamos ter vários artistas tais como Brunelleschi, Masaccio e Donatello. Eles estudam as inovações trazidas por Giotto de Bondone. Vou dar uma pausa aqui só para explicar para vocês. Giotto de Bondone, ele foi uma pessoa que estava lá no período gótico, final da Idade Média, e ele começou a fazer uma coisa diferente.
Nós tínhamos a Idade Média uma arte bem educativa. Era uma arte muito simplista, muito parecida com história em quadrinho. Mas o Giovanni Bondone, ele começou a ter acesso a algumas relíquias, ele começou a ver algumas esculturas antigas, ele conseguiu ter acesso a uma pintura, lembrando que as pinturas greco-romanas dificilmente chegaram ao nosso tempo, porque a pintura por si só ela já vai se desgastando. O pouco de arte que sobrou para nós foi um pouco de arquitetura e um pouco de esculturas. E o Giotto Bondone, ele conseguiu ter acesso a alguma coisa de pintura, ele começou a ver a questão de volume, ou seja, sombras e luz. E ele começou a aplicar isso na sua arte. E o pessoal começou a ver o quê? Começou a ver nas suas pinturas como fossem buracos na parede. Ou seja, ele começou a colocar um falso 3D desenhado. E isso foi uma grande revolução. E agora o que acontece? Brunelleschi, que foi um grande arquiteto, Masaccio, que foi um grande pintor, e Donatello foi um grande escultor, eles olharam lá para trás e pegaram a inovação de Giotto e começaram a ver arte clássica através de poucas esculturas e reúnes existentes. Ou seja, como eu falei, a pintura não foi preservada. Pompeia e Herculânea foi descoberto somente no século XVII para XVIII. Então, quer dizer, na Renascença eles não tinham acesso a nenhuma pintura preservada. Eles tinham somente acesso a algumas esculturas que não eram mais coloridas, eram esculturas somente brancas, e as esculturas foram referencial. Diante disso, eles tiveram o referencial da arte clássica. Então, eles colocaram a influência de Giotto, mais a influência da arte greco-romana e fizeram uma arte totalmente nova. E essa arte foi chamada de Renascença, ou Renascimento. Ou seja, eles pegaram a estética grega, que era coisa do belo, que existia dentro da Grécia, lembrando vocês que quando você vê uma escultura grega, ela não é uma escultura real, ela é uma escultura idealizada, ou seja, a pessoa pegou o olho mais bonito, a boca mais bonita, o nariz mais bonito, o corpo mais bonito e misturou numa uma coisa só. Isso é uma arte idealizada, que é exatamente essa estética grega. E o realismo romano, o que é? O realismo romano tem um imperador que ele tem nariz grande e careca. Eu vou fazer a escultura dele da forma que ele é. Eu vou fazer ele com o nariz grande e careca. Então, quer dizer, eu quero que sua personificação ela seja eternizada, ou seja, eu quero que o seu rosto fique eternizado para a história. Então, quer dizer, estou contribuindo com a história porque eu estou contando para a história como esse homem era de verdade. Não idealizado como grego, mas uma realidade romana. Por isso que nós temos hoje em dia, nós temos porta-retratos, nós temos selfie, nós temos tudo isso como uma herança romana, de representar a realidade da fisionomia das pessoas. Então, essas duas somadas, realidade com a arte da beleza, vai fazer o renascimento, que é o renascimento das artes, ou seja, a arte ela começa a renascer como arte expressiva. Essa nova arte que nós temos agora. Então, só para afirmar o que a gente falou até agora, vamos fazer uma perguntinha, pessoal? Qual invenção tecnológica trouxe acesso ao saber para as pessoas da Renascença? Acabei de falar, uma invenção baseada numa outra invenção antiga que produziu um líquido. Ou seja, qual invenção que trouxe exatamente a propagação do saber, que criou os livros? Já dei a pista. Qual é essa invenção? Escreve para mim, estou aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Responderam lá, pessoal. Beleza, vamos em frente. Agora o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa bem importante que agora, como nós tínhamos a visão lá da Idade Antiga, da Idade Média, vamos colocar que nós tínhamos a visão de artesãos, que ainda no finalzinho começaram a serem considerados artistas, agora nós temos eles firmados como artistas mestres, ou seja, agora o artista é colocado como uma celebridade, ou seja, ele tem um estilo próprio, que é uma característica dele, e ele vai ter uma coisa muito importante que vai aparecer uma pessoa chamada mecena. Mecena vai ser aquele investidor, aquela pessoa que vai pagar para o artista pintar para ele. Então, vendo aqui, a igreja ainda influencia a realeza, os reis,
a aristocracia, burgueses e políticos, e a sociedade e povo. Surgem os mecenas, que são os investidores da arte. Os artistas agora são considerados mestres únicos e suas habilidades são usadas pelos poderosos elite no intuito de se imortalizarem com a ajuda da arte. Veja bem, nós estamos tendo a figura aqui do Lourenço de Médici, que ele foi um dos maiores mecenas dessa época. Se a gente pegar, por exemplo, o Papa Paulo II, exemplo. Ele é um papa que ele foi muito conhecido por trabalhar com Michelangelo. Então Michelangelo, não é Paulo II, desculpa, é Júlio II, me perdoe. Então Júlio II ele foi um papa muito importante, ele estava diretamente associado ao Michelangelo. Então com isso, como é que ele vai se imortalizar? Ele vai ser imortalizado com uma pessoa que fez coisa para as pessoas necessitadas, vamos colocar dessa forma, como ele estivesse falando com a gente. Eu vou ser lembrado com a pessoa que fez pelos pobres, uma pessoa que fez pela igreja, uma pessoa que fez pela toda a sociedade. Eu construí a Basílica de São Pedro, mas a pessoa que me representou artisticamente foi Michelangelo. Então, quer dizer, o Júlio II ele coloca o nome dele associado a um artista da época muito endeusado, vamos colocar dessa forma. Ele é um artista de referência. Então eles vão fazer isso. Eles vão colocar como referência o artista e ele se torna um status para a própria pessoa nobre que está sendo como investidor. Então o investidor sempre vai pegar quem está na onda, quem é o artista da época, ele vai pegar e contratar porque daí vai ficar parte do currículo dele, como um status para ele, como uma pessoa que utilizou tal artista nas suas obras, ok? Isso é mais ou menos a visão que tinha os mecenas nessa época. Logo em seguida, nós temos Filippo Brunelleschi, arquiteto e escultor florentino, buscou inspiração nas ruínas romanas no intuito de trazer o classicismo para sua atualidade. Ele aperfeiçoou a pintura paisagística em ambientes internos sem janela, ilusão de ótica romana e o escorço grego, transformando na perspectiva usando a matemática como base representativa. Uma coisa bem clara que eu vou falar para vocês. Evidência de alguma coisa greco-romana existia, mas muito pouco. Grega, quase nada. Romana, alguma coisa ou outra aparecia. Mas quando aparecia, era uma coisa que era espalhada para todo mundo. Pouca coisa. Como eu falei para vocês, a ação da luz, a ação da umidade faz com que as pinturas desapareçam. Mas o Brunelleschi, ele era uma pessoa que ele era arquiteto e ele estava acostumado a trabalhar com aquela arquitetura gótica. A arquitetura gótica era aquelas ogivas, aquelas pontas muito altas, aquela malha que era utilizada, que eram as treliças, né, utilizada nas paredes, nas janelas. Então era uma estética totalmente firmada. Mas ele queria fazer uma coisa nova. Como ele estava vendo que alguns artistas estavam buscando no passado alguma coisa que estava lá na Grécia e Roma, ele também queria buscar. O que ele fez? Ele foi até as ruínas grecas romanas e ele começou a ver o que estava feito lá. Ele começou a desenhar aquilo que estava lá. Então ele começou a fazer essa inovação. Ele começou a trazer aquele tipo de forma para a cultura dele. Mas ele viu que os romanos, por exemplo, eles tinham as casas que eram chamadas de domos, elas não tinham janela. Elas tinham uma parte de cima porque janela naquela época era perigosa, incrível que pareça. E como não tinham janela, eles tinham que exatamente ampliar a parte interna através de paisagens. Então, de certa forma, os romanos tentaram fazer uma perspectiva, não com muita técnica, mas tentaram fazer. Então eles faziam um campo perto e um campo longe, mas vamos colocar que a escala matemática não estava certa. E ele pegou essa ideia e ele começou a pensar o seguinte: eu posso simular a profundidade quando eu for fazer um projeto arquitetônico. Então eu posso mostrar um prédio que eu vou fazer através do desenho para o meu cliente. Então ele já pensou na perspectiva, certo? E ele começou a fazer isso, uma simulação de um 3D falso através de um desenho para simular como ficaria uma construção pronta. Além disso, ele pegou o escorço grego. O que é o escorço grego? O escorço grego foi uma modalidade muito diferente que deu uma nova inovação. O que era? O escorço se eu faço um pé de lado, ele está assim, e se eu faço um pé de frente, vai aparecer só pontas dos dedos. Então, quer dizer, eu posso pegar um objeto e mudar o ângulo desse objeto. Pegando a angulação do objeto, que é escorço, e fazer essa coisa de objetos grandes, objeto próximo grande, objeto longe pequeno, ele pegou essa ideia e fez o que a gente chama de perspectiva. Foi uma grande inovação dentro da pintura. Então o que acontece? Como eu falei, ele era arquiteto, ele não era artista plástico no sentido de pintor e desenhista, mas ele apresentava os seus projetos para que a pessoa visse como seria o projeto pronto, para depois da aprovação ele começar a fazer a construção. Então com isso ele simulava. Aqui, por exemplo, você vê a vista de um salão, esse salão, a vista de alguém de pé. Alguém de pé vai ter esse campo de visão. Você vai ver que a coluna na frente era maior e a última coluna menor. Ou seja, matematicamente a gente sabe que quando o objeto vai se afastando da gente, ele vai reduzindo.
Então, essas linhas imaginárias vão mostrar a progressão dessa diminuição. E esse pontinho aqui é chamado de ponto de fuga. O que é o ponto de fuga? É a altura do seu olhar. Ou seja, se eu andar em linha reta, se eu pegar esse corredor e andar em linha reta, quando eu terminar, meu olhar está nessa altura aqui. Então, quer dizer, eu vou vendo a progressão que vai acontecendo sobre a diminuição. Isso é perspectiva. Isso é uma coisa que não existia e ele começou a implantar isso, ele começou a apresentar. Daí o que acontece? Ele fazia isso para arquitetura, apresentar seus projetos. E os pintores começaram a ver isso, começaram a utilizar isso também nas suas pinturas. Rafael da Vida, quando ele faz uma pintura, ele faz tudo com perspectiva. Ou seja, ele começa a pegar essas linhas de fuga, ele começa a colocar o olhar do espectador e começa a construir tudo a partir dessas linhas. Então aí é a junção da matemática com a arte. E nós temos outra coisa bem interessante, que uma coisa que estava sendo esquecida era a pintura a óleo. A pintura a óleo, pessoal, era uma coisa que existia desde a época rupestre, porque na época rupestre o pessoal pegava sangue de animal, pegava terra, misturava com a gordura animal e produzia uma tinta. Era uma tinta a óleo. Só que com o passar do tempo, essa tinta a óleo foi esquecida e o pessoal usava a têmpera. A têmpera era uma pintura que fazia a clara de ovo misturada com algum pó, e a clara de ovo era um aglutinante, então fazia uma pasta líquida. Essa pasta líquida era a pintura. Então se fazia essa pintura que ela secava muito rapidamente, depois de seca você passava o laca, que é exatamente um verniz de árvore natural, você passava por cima, por ser transparente, fazia uma proteção para essa pintura. E Jan van Eyck, que era um pintor flamengo, que é o pintor lá do norte, lá para cima na França, na região da Bélgica, que lá também estava tendo o Renascimento, que era conhecido como Renascimento Nórdico, e ele começou a pegar essa pintura a óleo, que era uma pintura antiga que ninguém estava mais utilizando, e ele começou a utilizar novamente. Lembrando que os pintores faziam suas misturas e suas tintas, e ele começou a pintar a óleo porque uma tinta a óleo ela leva em torno de 6 a 7 horas para secar. Então ele podia, por exemplo, esse quadro aqui, que é o Noivado de Arnolfini, e essa pintura, por exemplo, ele fez a pintura com os modelos, ele fez esboço rápido, pegou as cores principais e ele começou a fazer exatamente essa pintura. E essa pintura ela ficava molhada, então quer dizer, ele podia editar essa pintura várias vezes. Ele tinha que modificar o vestido, ele podia chegar na pintura e modificar o vestido, ele tinha que fazer uma coisa com a cachorrinha lá, mudava, ele tinha que fazer uma coisa no homem, ele mudava. Então, ele podia mexer nessa pintura várias vezes enquanto ela estivesse molhada. Então, essa facilidade fez com que melhorasse o resultado final. Então a pintura a óleo ela acaba o quê? Substituindo a têmpera da Idade Média. Lembrando que a Capela Sistina feita por Michelangelo foi feita em têmpera, mas gradativamente o pessoal foi abandonando a têmpera e pegando óleo como uma tinta padrão. Então Jan van Eyck foi o primeiro que trouxe a tinta do passado para o presente e ele inovou trazendo novas tintas, ele fez novas pinturas. Por isso que vocês vão ver que muitas tintas, quando se compra tintas, tem nome de pintores, ou seja, pintor tal inventou aquela tinta, ele acaba pegando o nome do pintor na tinta, certo? E nós temos o esfumato, invenção de Leonardo da Vinci, ele revolucionou a pintura renascentista, uma passagem suave entre os degradês e a suavização de todos os contornos. Ou seja, esse retrato que é da Lisa Girardini, o que acontece nesse retrato? Se você observar ele, você vai ver que a passagem do escuro para o claro, ou seja, a luz para a sombra, ela vem suavizada. Ou seja, esfumato significa esfumaçar. O que o pintor pode fazer? Ele pode fazer o claro escuro, sem mistura, daí ele pode pegar um pincel seco e ele mistura com o pincel seco. Ou o contorno, ele faz o contorno da pessoa super nítido, ele pega um pincel seco sem tinta nenhuma e passa entre os contornos e suaviza o contorno. Então fica muito próximo ao real que a gente vê. Quando você vê uma pessoa, você não vê a pessoa nítida. Você vê a pessoa um pouco esfumaçada, muito pouco, mas vê esfumaçada. E ele trouxe isso para a pintura, porque ele via que a ótica, que é o estudo da visão, ele via que a ótica, na hora que você via um objeto, esse objeto, por ter cor, que é um reflexo, ele vibra muito rapidamente, quase a gente não percebe. Essa vibração vai produzir o esfumato natural, e ele trouxe o esfumato natural para a pintura, e por isso que ele teve esse resultado fenomenal, que se tornou o quê? Padrão para toda a pintura da Renascença. Certo? Perguntinha só para a gente firmar o conteúdo que a gente viu até agora. Pergunta 2. Como podemos definir o termo perspectiva? O que é perspectiva? O que expliquei para vocês. Fale com as suas palavras para mim, eu estou aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.
Aí o pessoal respondeu lá, beleza, vamos em frente. Então o que a gente viu hoje nessa aula, pessoal? Nós conhecemos brevemente o Renascimento, o nascimento do movimento renascentista, um mundo impactado pela ciência e pelo saber humano transforma a arte nos moldes que conhecemos hoje. Então tudo que a gente conhece hoje de arte, a gente está associando essa estética, uma estética greco-romana nos tempos atuais. Ou seja, a gente vê que as artes foram revividas lá da Grécia e Roma, foram misturadas exatamente com a tecnologia que foi inventada. A gente está vendo aqui uma obra de Leonardo da Vinci, então a gente vê que isso vai transformar a pintura que a gente conhece hoje nessa estética de claro, escuro, sombra, volume, e isso que a gente tem até hoje como padrão, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que essa aula tenha sido proveitosa e nos encontramos na próxima oportunidade. Até. Tchau, tchau.